CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da Casa Espírita da Ilha de Paquetá, hoje, dia 22 de fevereiro do ano de 2021. A partir de hoje, todas as segundas-feiras, durante 25 transmissões, além da de hoje, teremos, então, uma palestra-estudo do livro A Caminho da Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito, o autor Emmanuel. É um livro publicado em 1939 pela Federação Espírita Brasileira. O livro aborda a história da civilização, destaca fatos que transformaram o planeta a partir da ótica espírita. Muito, muito interessante sobre a gênese planetária, a civilização egípcia, a Índia, os hebreus, a China milenar, a Grécia, a Roma, a vida de Jesus e o movimento do cristianismo. Não percam com o nosso querido Éder, ele vai estar fazendo esse estudo conosco todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, e vocês ainda podem colocar seus comentários na parte dos comentários, para que, no decorrer da semana, o Éder possa verificar as dúvidas de vocês, e na palestra estudo da semana seguinte, ele fazer os comentários para tirar as dúvidas. Então, todos juntos, divulguem, recomendem aos seus amigos, porque vai valer super a pena participar, super mesmo, muito bom isso. Então, eu conto com a divulgação de todos vocês, e agora vamos fazer a nossa prece de abertura, para começarmos os trabalhos da nossa casa, a CEIP, Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, pedimos então que Ele nos abençoe a noite de hoje, de segunda-feira, rogando a Ele que nos dê bastante concentração, bastante abertura na nossa mente para compreendermos os ensinamentos de hoje nesse estudo, que abençoe o nosso querido irmão Éder, que vai dirigir esse estudo maravilhoso, para que possamos compreender cada vez mais, não só a doutrina espírita, mas a nós mesmos, os motivos pelos quais viemos aqui nesse planeta, e como foi a trajetória das nossas reencarnações perante as civilizações. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Tudo. Graças a Deus, com a vossa ajuda e com a nossa força de vontade, haveremos de nos tornar também luz, seguindo o caminho. Obrigada, então, a todos vocês, e agora eu convido o nosso querido irmão, Éder, para dar início ao nosso estudo dessa noite de segunda-feira. Boa noite para todos. Prezados amigos, nós somos do Consolador Comunidade Espírita Cristã. Meu nome é Éder Andrade e estou aqui a convite para fazermos um estudo da obra A Caminho da Luz. Faremos esse estudo ao longo de 26 apresentações, de maneira a fazer um trabalho didático, detalhado, até para dar tempo de corrigir alguma coisa, caso se faça necessário, e abrindo espaço também para aqueles que desejarem, em momento oportuno, formularem perguntas e tirarem dúvidas por e-mail, de forma a ficar mais prático e funcional, se nós podemos dizer assim, um estudo oferecido por intermédio de um vídeo. Não é uma live ao vivo, é um estudo gravado,
para os companheiros poderem trocar ideia, pensarem, pararem, assistirem de novo, ouvirem, e caso a gente tenha falado alguma coisa que não tenha ficado muito claro, poderemos refazer isso no nosso próximo encontro. Essa é a vantagem de 26 encontros, 26 estudos aproximadamente de 40 a 50 minutos no máximo, de forma que as pessoas possam interagir e que a gente possa se corrigir no próximo encontro, caso alguma coisa tenha ficado faltando ou a desejar. Nós estamos aprendendo juntos com os amigos, num trabalho de parceria muito grande com o nosso irmão Ricardo, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e nesse trabalho nós estamos tentando fazer e oferecer para os amigos uma troca de ideias. O mais importante é isso, uma troca de ideias. A gente aprende à medida que nós vamos tentando compartilhar algum conhecimento que já adquirimos. Então, inicialmente, antes de nós apresentarmos o PowerPoint, é interessante lembrar o seguinte: Chico Xavier, no ano de 1938, por intermédio de Emmanuel e da sua psicografia, Chico nos legou uma obra muito interessante chamada A Caminho da Luz. Obra essa que foi psicografada num intervalo relativamente curto. Como as reuniões eram diárias no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, Chico, ele psicografava todo dia, horas. Não eram minutos, não, horas. E ele psicografava uma quantidade tão grande de material que era possível, em uma noite de reunião mediúnica, Chico psicografar capítulos diferentes para livros diferentes. Então, o que é interessante é que, no intervalo de 2 meses, esse livro foi psicografado, e pelo que nós estamos pesquisando, estudando, ele teve como finalidade alertar a humanidade na década de 30, no ano de 1938, no que estava por vir. Em outras palavras, o mundo espiritual sabia que uma guerra de grandes proporções estaria prestes a acontecer no território europeu, até porque na Ásia a guerra já se estendia há bastante tempo. Porém, por intermédio da mediunidade do Chico, Emmanuel vai nos legar um conhecimento em que ele não vai fazer um livro de estudo de história. Ele vai fazer uma associação da visão espiritual em relação à trajetória histórica da humanidade, desde a formação do planeta até os momentos atuais. Por que que ele faz isso? Ele faz isso para nós nos darmos conta que a espiritualidade esteve sempre ao lado da evolução do planeta Terra e evolução dos povos. E que nós não podemos achar ou, de repente, acreditar momentaneamente que estamos abandonados da espiritualidade, principalmente nesse momento de transição planetária, onde o planeta está vivendo uma grande pandemia, e nós já temos aí um número expressivo de pessoas, de mortos, por conta da Covid-19, ou do Covid-19. Então, em função disso, a gente precisa o quê? Repensar que, desde a criação do planeta Terra, ao longo de toda a sua trajetória histórica, os amigos espirituais estiveram ao nosso lado. Os amigos espirituais estiveram nos auxiliando para que a gente possa evoluir,
para que a gente possa entender que nós não estávamos à deriva, não estávamos à mercê da nossa própria sorte. Então, Emmanuel, no ano de 1938, a gente tem que se lembrar o seguinte, no momento do estudo do livro, da obra, que o livro, a obra, ela foi psicografada há bastante tempo, né? Há 80 anos atrás, 82 anos atrás, que a obra foi psicografada. Então, se essa obra foi psicografada há quase 83 anos, a gente precisa levar em conta os acontecimentos do mundo naquele momento. Então, há momentos que a gente vai fazer comentários aqui, nós vamos trocar ideias, que vocês poderão até pensar assim, mas isso não está se passando hoje, mas isso se passava no momento em que a obra foi psicografada. Então, a gente vai fazer um flashback. Nós vamos voltar no tempo e, paralelo a isso, eu vou fazer colocações atuais, procurando mostrar a correlação entre a preocupação de Emmanuel, quando ele elaborou a obra, o momento de 1938 e a contemporaneidade da obra em relação ao momento que nós estamos vivendo. Tá? Isso é muito importante. Então, eu vou pedir ao nosso irmão Ricardo para subir o PowerPoint para que a gente possa apresentar aos amigos os nossos slides. Então, no nosso primeiro slide, nós temos a apresentação do livro A Caminho da Luz, a história da civilização à luz do Espiritismo. Então, como nós falamos aqui, Emmanuel não está querendo nos ensinar história. Ele está querendo mostrar que, paralelamente à evolução histórica da humanidade, a espiritualidade esteve sempre presente, nos acompanhando e procurando tutelar o homem, tutelar a evolução do planeta Terra dentro desse processo de crescimento e de aprendizagem e transformação. Lembrando aos amigos que hoje nós faremos apenas uma introdução ao livro. Muito bem. A primeira colocação de Emmanuel, ele deu o nome de antelóquio. Antelóquio é aquilo que vem antes, só que foi escrito depois. Em outras palavras, Emmanuel terminou a obra Caminho da Luz, e depois que ele terminou a obra Caminho da Luz, ele fez um capítulo introdutório, que não é uma introdução. Vocês vão entender por quê. O antelóquio tem uma finalidade de apresentação da obra, mas não é uma introdução. E nessa apresentação, que é bem curtinha, Emmanuel cita o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do irmão Humberto de Campos. E por que que ele cita essa obra? Para mostrar o seguinte, nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Emmanuel está procurando mostrar o compromisso espiritual do Brasil como a pátria do Cruzeiro, aonde Ismael assumiu o compromisso junto com Cristo de velar pelo Brasil. E nós receberíamos, e recebemos até hoje, uma grande quantidade de povos oriundos de diversas nações para aqui reparar as faltas cometidas em outras terras. Então, o Brasil, ela é a nação, uma pátria, que vai receber diferentes povos, e nós seremos uma grande sala de aula, nós seremos uma grande oficina de trabalho, para que espíritos de diferentes orbes, tá, eles possam renascer
diferentes culturas possam renascer, diferentes continentes possam renascer e conviver em harmonia. Apesar de todas as implicâncias que a gente já está vendo aí na mídia, como a questão do gênero, a questão étnica, que prevalece muito, mesmo assim, comparado com outros continentes, comparada com outras culturas, nós estamos assim muito na frente. Por quê? Porque existe um grau de tolerância muito grande nossa com relação aos nossos irmãos. Nós convivemos relativamente bem. É lógico que existem exceções, mas se nós pensarmos na nação como um todo, no homem, na relação do homem para com o homem, a gente sabe que existem problemas. A gente sabe que existe a questão da discriminação e do preconceito. Mas a quantidade de povos que nós temos aqui convivendo juntos, né, é algo fantástico. Como nós estamos no Rio de Janeiro, eu poderia dizer que quem conhece no centro do Rio, ali naquela região do Saara, Sociedade dos Amigos dos Arredores da Rua da Alfândega, que é a palavra Saara, você vai ver árabe, judeu, todo tipo de gente convivendo na mesma rua, num comércio amigável. Existem problemas? Sim. Mas o que a gente quer dizer com isso é que a gente encontra nas esquinas do Rio de Janeiro pessoas que fugiram da violência do Oriente Médio, pessoas que fugiram da fome da América Central, pessoas da África, indivíduos afrodescendentes que falam francês, que falam dialetos africanos, que convivem com você. E você respeita ele, uma vez que eles respeitem você, você respeita eles, e a gente convive bem nisso. Não existe, a princípio, uma discriminação nossa. Nós temos as nossas questões, não tenho dúvida que isso é assunto até para uma palestra que pode durar horas. O compromisso do Brasil diante de 4 séculos de escravidão. Isso aí, não tenham dúvida, é uma sombra que nós projetamos na nossa história. Mas o Brasil, como a pátria do Evangelho, recebe povos, pessoas provenientes de outras culturas, e é exatamente aí que Emmanuel queria chegar. Enquanto o mundo estava fervilhando de problemas, o Brasil, uma verdadeira coxa de retalhos, onde cada retalho é proveniente de uma região, de um continente, de uma cultura, estamos convivendo aí. Haja vista São Paulo, os bairros de São Paulo, onde na rua você parece que está em algum lugar do Oriente, como, por exemplo, o bairro da Liberdade, onde você tem a impressão que está, em alguns momentos, na China ou no Japão. Então, eu estou citando isso para mostrar a importância da confraternização dos espíritos. Existem interesses econômicos, interesses políticos, sim, mas existe um espírito de solidariedade muito grande que a gente está vendo nesse momento, diante dessa pandemia, onde o Brasil, deixando de lado os políticos e a política, você vê as pessoas se unindo, uma solidariedade dos grupos humanos para ajudar aqueles que precisam. É uma coisa realmente para a gente parar e pensar, quando a população, ela unida, ela acaba dando um grande exemplo de solidariedade e de humanidade para os nossos políticos. Muito bem. Continuando aqui, nós vamos então para a introdução. Na introdução, Emmanuel, ele cita a questão da transição do século XIX para o século XX. No final do século XIX, logo depois que Kardec desencarnou, 1869, a partir de 1870, nós vamos ter a segunda fase da Revolução Industrial, onde os homens,
os europeus em particular, desenvolvem a produção do aço, desenvolvem a produção do motor elétrico, a produção do automóvel movido a diesel. Vejam bem, e isso tudo vai dinamizar a indústria pesada e, infelizmente, a indústria de guerra ou indústria bélica. E a indústria bélica, ela leva os povos europeus a disputas de mercado dentro e fora da Europa. E essas disputas de mercado conduzem a Europa à Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira figurinha que nós estamos vendo aí dos soldados na trincheira representava a Primeira Guerra Mundial, aonde muitos homens morreram na Europa por conta de uma guerra de grandes proporções, onde França, Alemanha, Inglaterra, Rússia se envolveram num conflito armado que durou 4 anos. E como se não bastasse, logo após esse conflito armado, nós vamos ter uma doença no finalzinho do século, do ano de 1919 para 1920, nós vamos ter uma doença que ficou conhecida com o nome de gripe espanhola, que é a figura do meio. A gripe espanhola, ela ganhou esse nome porque em relação à Espanha, tá? A Espanha foi um país que não se envolveu muito nos conflitos e acabou que a disseminação da doença ela foi atribuída à Espanha. Só que, na verdade, a gripe espanhola já estava presente em muitos dos países, causando uma quantidade de mortes muito grande. Então, nós temos aí um século de uma pandemia de proporções avassaladoras. Tudo isso antes do livro de Emmanuel, porque a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a gripe espanhola foi de 1919 até 1921. Porém, os espíritos sabiam que algo muito pior estava para vir, com a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o surgimento de uma Alemanha nazista, de uma Itália fascista, de perseguição aos judeus. Nós vamos ter uma disputa muito grande de mercados, pior ainda do que na Primeira Guerra Mundial, porque os homens com armas mais aprimoradas utilizam essas armas para destruição em massa. Eu não coloquei aqui, mas os alemães ajudaram Franco, na Espanha, tá? Na Guerra Civil Espanhola, que isso se deu nessa época. Então, o mundo europeu estava realmente, era um caldeirão efervescente. Então, os espíritos já previam os campos de concentração, já previam que os judeus seriam levados para os campos de concentração, que o nazismo e o fascismo se propagaria pelo mundo ocidental, principalmente Europa, e que, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial ela só teria fim quando os norte-americanos utilizassem a bomba atômica no Japão. Então, esse contexto, essas décadas que separa 1914 até 1945, podemos dizer aí 20 anos aproximadamente, né? 30 anos, eu falei 20 não, mas 31 anos aproximadamente, entre o início da Primeira Guerra e o fim da Segunda Guerra, ocorreram muitas mortes no continente europeu, muita destruição. Então, com base nisso, Emmanuel, ele procura chamar a atenção dos homens naquele momento. Embora o livro ele não foi escrito para aquele momento, ele foi feito, era um livro visionário, como quase todas as obras psicografadas por Chico Xavier. São livros visionários que
são escritos em determinados momentos para que, mais adiante, os homens possam ler e refletir, e aí eles vão entender. Geralmente, a gente costuma dizer que todo livro espírita ele deve ser lido 2 ou 3 vezes. Na primeira leitura, você conhece a obra. Na segunda leitura, você vai tomar um pouco mais de informação. E na terceira leitura, você aí compreende. Então, é algo parecido com isso. Eu, pelo menos, já li esse livro umas 2 vezes, estou lendo pela terceira. E nessa terceira leitura, eu estou tentando me aprofundar. Porque o que Emmanuel queria mostrar? Queria mostrar que o mundo estava prestes, naquele ano de 1938, a destruir tudo que havia sido construído. Na parte introdutória, Emmanuel mostra isso. Mostra, por exemplo, que várias civilizações surgiram na história da humanidade com o apoio da espiritualidade. Desde a antiguidade, do mundo antigo, oriental, com o surgimento do Egito Antigo, a construção das grandes pirâmides, isso há 6.000 anos atrás, porque as pirâmides foram construídas aproximadamente no ano... A grande pirâmide de Quéops, que está ali, ela foi construída 3.200 anos antes de Cristo. Nem se sabe ao certo como é que construíram uma pirâmide tão grande. A pirâmide tem 147 metros de altura, porque o cume da pirâmide foi corroído pela erosão do tempo. 147 metros de altura equivale a um prédio de mais de 50 andares. A gente, quando ouve um negócio desse, fica de queixo caído. Na continuação, nós temos aí os fenícios, que é um barquinho que aparece aí, esculpido em pedra, porque os fenícios, que hoje corresponde ao Líbano, né? Os fenícios foram grandes comerciantes da antiguidade, levavam e traziam produtos pelo mar Mediterrâneo, entre o sul da Europa e o norte da África. Do outro lado, nós temos os assírios. Os assírios viveram na Mesopotâmia, no que nós chamaríamos hoje, digamos, de Iraque, né? O Iraque, que foi tomado pelos norte-americanos, onde tem aqueles 2 rios famosos, a antiga Mesopotâmia. Então, vocês vejam a quantidade de povos. O outro fala sobre os persas, o famoso Império Persa, que chegou a dominar quase todo o mundo conhecido. E esse Império Persa foi derrotado pelos gregos, né? Em várias batalhas no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo. Então, é tanta coisa. Moisés, quando o povo hebreu saiu do Egito e se deslocou para a Terra Prometida, e Moisés, segundo conta a história, recebeu de Deus o Decálogo, no alto do Monte Sinai, os 10 mandamentos, escreveu em pedra. Embaixo nós vamos ter o templo em Atenas, né? É tanta informação, como, por exemplo, o Coliseu em Roma, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e está lá como monumento da humanidade, onde os cristãos lutavam para sobreviver e os gladiadores apresentavam para os plebeus e para a elite romana, para os patrícios, aqueles espetáculos violentos. Quem viu aquele filme Gladiador tem uma ideia do que seja o Coliseu. Vejam, uma trajetória de história imensa que Emmanuel nos legou, mostrando, por exemplo, Taj Mahal, um palácio que foi construído por um príncipe em homenagem à sua esposa, um palácio feito todo de mármore e que até hoje está em estado perfeito de conservação,
porque o governo indiano tem uma equipe de trabalhadores que procuram substituir as pedrinhas que quebram por outras pedras, porque todas as pedras que foram usadas para construir o Taj Mahal, ou Raj Mahal, como alguns dizem, se encontram nas redondezas. É uma obra perfeita. Nós temos na China, em Pequim, a Cidade Proibida, que nós vimos aquele filme O Último Imperador. É tanta informação. E por que Emmanuel coloca isso na introdução para a gente? Qual é o objetivo de Emmanuel? E o último é o pagode japonês próximo ao Monte Fujiyama, aonde vivia o imperador, e vive ainda a família do imperador, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, era Hirohito que vivia aí. E os americanos quase que bombardeiam esse pagode, essa construção. Eu não sei nem se no Japão a palavra certa é pagode. Mas qual era o objetivo disso tudo? Por que Emmanuel faz essa apresentação? Eu simplesmente arrumei os slides, mas quem nos traz a ideia é Emmanuel. Como que quase 6.000 anos de história, 6.000 anos de cultura que foi construída ao longo do tempo pelo esforço e trabalho dos povos, ela vai ser destruída simplesmente pela ganância, pela prepotência, onipotência de 2 ou 3 povos que se acham melhores do que o restante. Que, como o livro se trata de 1938, ele estava chamando atenção para a Alemanha nazista, estava chamando atenção para a Itália fascista, estava chamando atenção para o militarismo japonês na Ásia, que fez um estrago naquela região da Coreia e uma parte da China tão grande quanto foi feita na Europa, e que, infelizmente, é muito pouco divulgada nos meios de cultura, de história e cultura no mundo ocidental. Por isso que os orientais, eles têm uma raiva muito grande do japonês, principalmente chinês e coreano, porque o chinês e o coreano sofreram na mão do japonês na época da Segunda Guerra Mundial, e os livros de história pouco contam isso. Falam muito mais sobre o Holocausto dos judeus, mas não falam do grande estrago que foi feito na Ásia pelos japoneses. Então, onde é que nós estamos querendo chegar? Fazendo toda essa explanação de que Emmanuel era uma grande advertência para que os homens tomassem cuidado, porque eles poderiam destruir a história da humanidade, que levou 6.000 anos para ser construída. E nós, ainda hoje, temos atitudes irresponsáveis, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, vou aproveitar a oportunidade para falar isso, com o incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Aquilo ali foi uma atitude irresponsável, infelizmente, da administração, porque deixou que a coisa chegasse a esse grau. E do próprio governo também, quando poderia ter preservado um patrimônio, um grande patrimônio, que era o Palácio de Dom Pedro II, que virou o nosso Museu de História Natural, que pegou fogo e uma parte do museu foi totalmente destruída. Então, às vezes, a gente precisa parar para pensar. Nós temos uma grande responsabilidade em conservar a cultura para poder educar as futuras gerações. E quando Emmanuel, utilizando a mediunidade do Chico, foi psicografando essa obra, Emmanuel sabia que cada capítulo, dos 25 capítulos que vem pela frente, dos nossos 25 encontros que faremos daqui pela frente, ele vai mostrar que nada disso aconteceu sem a presença
dos amigos espirituais. Emmanuel não tem a pretensão de nos ensinar história. Eu, na condição de singelo professor de história, professor de escola primária, eu vou fazer colocações históricas paralelo à orientação espiritual de Emmanuel. Porque Emmanuel vai mostrar que os acontecimentos só foram possíveis por causa que a espiritualidade alavancou esses acontecimentos. Haja vista, por exemplo, vou citar um caso aqui, a pirâmide de Quélpis, que é a primeira figura que encontra-se ali. Vocês imaginem o seguinte: uma pirâmide construída com 154 ou 153 metros de altura. A altura de um prédio de 50 andares aproximadamente, ou mais um pouquinho. 400 metros de lado. Cada bloco de pedra que foi arrastado para colocar na pirâmide, tendo uma faixa de 2 ou 3 toneladas ou mais. Levaram aproximadamente 30 anos para construir essa pirâmide. Com uma tecnologia que nós não temos a mínima noção de onde veio. Essa tecnologia se desenvolveu e desapareceu. A gente pode até, na brincadeira, dizer aqui, será que os deuses egípcios eram astronautas? Porque ainda hoje, muitos cientistas, pesquisadores, eles tentam entender como é que eles construíram aquilo. Porque nós não temos, depois dessa construção, construções de tamanho porte. Existem várias explicações, mas o que nós queremos dizer é que, sem a assessoria, sem o apoio logístico dos amigos espirituais, muitas dessas obras, como, por exemplo, a Acrópole de Atenas, que é a figura que está logo abaixo, tá? Feita de mármore. Mármore. É quase que a gente imagina, mármore é um material extremamente duro. Como é que os caras conseguiam esculpir e fazer figuras com uma sutileza? Já teve a oportunidade de ir no Museu de Belas Artes, aqui no Rio de Janeiro, e ver algumas imagens esculpidas em mármores por excelentes escultores do século XVIII para o século XIX, fica às vezes de queixo caído. E não estou dizendo escultor europeu de nome, de projeção. Não estou falando, por exemplo, nem de Moisés, nem de Pietà. De escultores ou brasileiros ou estrangeiros que estiveram aqui e fizeram um trabalho fantástico. E você olha para aquilo e fica impressionado, porque o cara consegue esculpir no braço do indivíduo até a veia, que percorre em direção à mão. Então, a gente para e pensa assim, sem assessoria, sem o apoio dos amigos espirituais, nós não teríamos como edificar uma civilização, ou tantas civilizações, com um tamanho volume de conhecimento. E nós vamos destruir isso por uma questão de ganância. É mais ou menos isso que Emmanuel passa na sua advertência, nas entrelinhas dessa obra, escrita antes da Segunda Guerra Mundial e foi editada e publicada antes da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, aquelas pessoas que leram acharam a obra muito interessante, porque é a trajetória da história do planeta Terra. Porém, o que acontece? Emmanuel estava numa advertência o tempo todo, de que se nós não tomássemos cuidado, destruiríamos a história do planeta, que levou 6.000 anos ou até mais para ser reconstruída. Como eu falei há pouco aqui, sobre o incêndio do Museu da Quinta da Boa Vista, o crânio da
que nós encontramos da espécime mais antiga brasileira, Luzia, né? Também sofreu, eles encontraram os cacos do crânio e estavam se propondo a reconstrução, mas não é mais o crânio, só o que sobrou. Então, nós, se não tomarmos cuidado, onde que eu estou querendo chegar? Nós vamos estar juntando os cacos da nossa história por invigilância da nossa parte. Vamos estar juntando os cacos da nossa história simplesmente por irresponsabilidade coletiva nossa. E vejam que nós estamos vivendo um momento de pandemia. E nesse momento de pandemia, sem querer entrar no mérito do que se passa na mídia, a gente observa que alguns governos, com atitudes irresponsáveis, estão levando a um grande prejuízo de povos. Por quê? Porque as pessoas não respeitam uns aos outros. E dessa maneira nós teremos aí uma marca profunda na nossa história. Assim como em 1920 nós não aprendemos, eu vou retornar aqui, em 1920, na figura do meio, né? Nós não aprendemos. Vai demorar um pouquinho a passar aí para vocês. Onde aparece um hospital, parece que é um hospital de campanha da guerra, mas não é um hospital de campanha da guerra, é um hospital onde, apareceu agora, não é, a figura do meio não tem relação com a Primeira Guerra Mundial, não. Isso tudo são pessoas que estão acamadas por conta da gripe espanhola, porque não havia infraestrutura. E olha, teve um prefeito nos Estados Unidos, eu podia até ter separado isso, mas ia ser informação demais, não só para vocês como para mim, que ele foi um dos poucos que percebeu que a melhor maneira de conseguir evitar a propagação da gripe espanhola era o isolamento das pessoas, a não aglomeração e também o uso de máscara. Esse prefeito, ele conseguiu que a cidade deles, isso tem até na internet, não sofresse tanto pela pandemia da gripe espanhola como as outras cidades vizinhas. O número de mortes foi bem menor. Por quê? Porque o prefeito impôs um toque de recolher, foi extremamente criticado por todos, porque era um homem visionário, percebeu, se impôs e a cidade sofreu muito pouco. E aí a gente vê hoje a cidade de Manaus pagando um preço alto. Por quê? Não estou condenando, não. E nem estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia. Eu estou tentando correlacionar a informação histórica de um século com o que a gente está vivendo hoje. Quando no final do ano, todo mundo foi lá para a porta da prefeitura em Manaus forçar politicamente ao prefeito para que ele cedesse e permitisse a reabertura do comércio. Resultado, os hospitais em Manaus estão entupidos de gente, houve um problema de falta de oxigênio, a gente sabe que isso tem um fundo, Deus não permitiria uma tragédia dessa, a não ser que esses espíritos precisassem passar por essa prova, mas nós tivemos a orientação de um século atrás. A pandemia da gripe espanhola, ela procurava mostrar a todos que todos deveriam ficar em quarentena, usar máscara, evitar aglomeração, evitar se expor. E naquela época não tinha vacina. Hoje nós temos vacina e mesmo assim as pessoas acabaram se expondo. Então, eu posso até depois, se eu me lembrar, no próximo encontro, citar qual foi o prefeito para os amigos,
procurando correlacionar para que vocês possam... as informações não são inventadas, tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu, como professor de história, eu procuro sempre trazer informações históricas para correlacionar com os fatos que a espiritualidade procura nos oferecer, para que a gente possa ver que há peso de importância. Então, esse prefeito norte-americano, ele conseguiu evitar uma tragédia na cidade. Então, se Emmanuel faz esse alerta e as pessoas não entenderam, até porque foi muito em cima da época da guerra, mas hoje a gente vê esse alerta e pensa o seguinte: puxa vida, quanta coisa nesse intervalo de tempo aconteceu, quantas culturas foram prejudicadas, tanto na África como na Ásia, pelos radicais que destruíram aqueles templos budistas. Eu não sei se vocês viram, há coisa de algum tempo atrás, apareceu até no Fantástico, que radicais, eu acho que xiitas, se eu não me engano, não me lembro, realmente não me lembro, eles explodiram lá uns templos que tinham mais de 1000 anos, todos feitos de barro, mas eram templos antigos. Imagens do Buda enorme foram destruídas. Eu realmente não sei qual foi o grupo. Eu falei xiitas, mas me perdoem se eu estiver errado, tá? Porque eram grupos extremistas. A verdade é essa. E esses grupos extremistas, eles explodiram esses templos e não tem como reconstruir. Então a gente tem uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade moral muito grande, tá? Com relação à nossa própria história, para que a gente possa entender e darmos continuação. Meus amigos, passaremos, como eu disse aqui, no nosso próximo encontro, para o primeiro capítulo do livro, que é a Gênese Planetária. Fizemos essa introdução para todos refletirem, pensarem. Como eu disse aqui, se tiver alguma informação incorreta, vocês podem me questionar. Se eu tiver a oportunidade de fazer um levantamento nesse intervalo de tempo, eu vou fazer. E aquilo que ficou pendente, eu começo comentando no nosso próximo encontro. Eu peço agora ao Ricardo para abaixar o nosso PowerPoint e que a gente possa agradecer essa oportunidade de estarmos aqui. Para nós finalizarmos, faremos uma breve prece, agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho, a bênção do estudo. Um estudo que esclarece, um estudo que liberta, um estudo que nos oferece oportunidade de renovação. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa estar ao nosso lado, nos auxiliando e nos ajudando sempre. E que a gente possa valorizar as oportunidades que estão nos sendo oferecidas, por hoje, agora e por todo sempre. Eu desejo a todos os amigos uma tarde de paz e uma tarde de luz. Que assim seja. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.